Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao primeiro episódio do 60 Pode Mais, o podcast. Um podcast revelador sobre a vida dos 60 a mais. Olha, eu vou trazer histórias, sempre histórias reais, sobre assuntos que envolvem os 60 a mais e a sociedade que o cerca. Eu sou Carla Cabral, sou arquiteta, urbanista, anfitriã do 60 Pode Mais, o podcast. Também sou atriz, palestrante e uma mulher 60 a mais. Olha, eu tô assim, não sei se dá para notar, mas eu tô um pouco ansiosa, assim, porque hoje é o primeiro episódio, a primeira gravação. Mas eu tô muito feliz, sim, muito feliz, porque é um produto que está saindo do forno, um produto que eu idealizei, né? Então, é como se fosse um filho. Para a estreia, eu trouxe duas pessoas que são muito especiais para mim. E eu trouxe justamente para dar sorte. Mas vocês já vão conhecer essas duas pessoas, tá? Então, eu vou te dizer uma coisa. Se você 60 a mais e trabalha com a sua filha ou o seu filho, ou se você é jovem e trabalha com os seus pais, este episódio é para você, tá? Ah, mas se você também for curioso, quiser entender como é que é essa relação de pai e filho, mãe e filha, trabalhando, então fica por aí que também tem muita coisa para você saber e também esse tipo de conhecimento é bom para acabar com certos preconceitos. Nessa primeira temporada, o podcast vai abordar a intergeracionalidade. Para falar de intergeracionalidade, eu vou sempre convidar pessoas de idades diferentes e da mesma profissão que convivem e interagem. A intergeracionalidade é o vínculo entre pessoas de diferentes idades, baseado na troca de experiências, conhecimentos, valores e afetos, em que cada geração pode aprender, contribuir e se beneficiar da convivência com a outra. E hoje vamos falar com duas arquitetas, uma 60 a mais e a outra 30 a menos, mãe e filha, gerações diferentes que se inspiram mutuamente. Olha, se você ainda não segue esse canal, vai lá, aperta lá o botãozinho para seguir, tá? Aperta lá, isso. Clicou? Tá, então agora curta o vídeo e no final você compartilha para alguém que precise também de informações que a gente vai ter aqui. Bom, esse conteúdo todo aqui. Agora eu vou passar a palavra para a minha primeira convidada, Simone Fegelson-Deutsch. A Simone ela é arquiteta e urbanista, pós-graduada em avaliações e perícias de engenharia e em auditoria e perícia ambiental. Mestre e doutora em engenharia civil. Pós-doutorado em turismo e cidades, todos pela Universidade Federal Fluminense. Ela é professora associada da Unirio, na Escola de Turismo e Departamento de Turismo e Patrimônio, membro da Comissão de Direito Ambiental da OAB-RJ e da diretoria do IBAP Nacional. Ex-conselheira do CAU-RJ, numa gestão que eu também fui conselheira, fomos colegas no CAU-RJ, e participa da Câmara Técnica Ambiental do IBAP São Paulo. É autora de livro que já está na 5ª edição, gente. 5ª edição. E de vários artigos em vários livros diferentes, tem trabalho premiado em congresso. Olha, é muita coisa. É um currículo muito interessante. Olha, muito mais. A gente vai falando sobre isso aí ao longo do programa. Oi, Simone. Oi. Obrigada pela presença. Eu que agradeço muito o convite, né? E é um prazer estar aqui, e ainda mais para dar sorte no seu início aí, dessa nova jornada. Tomara que ela traga mesmo essa sorte. Muito obrigada, muito obrigada. Bom, e eu queria que você me respondesse uma coisa, já que você é uma mulher 60 a mais, assim como eu, você está pensando em parar de trabalhar já? Primeiro, mó entrega, né, gente? Ela já disse que eu sou 60 a mais, mas gente, é pouco, tá? Pode mais. Acabei de virar, mas não penso em parar de jeito nenhum, né? Acho que é muito importante a gente trabalhar e cada vez mais produzir. Hoje, 60 já não é considerado uma idade avançada, é considerado uma meia-idade. Estão mudando até esse parâmetro de idade, né? Então, de verdade, não pretendo parar mesmo.
tão cedo. Realmente, 60 a mais, a gente está ali com muita energia ainda, né? Não dá para se comparar com pessoas, assim, 30 anos mais velhas, vamos dizer assim, né? E, de acordo com o censo de 22, o Brasil possui mais de 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. Então, nós representamos 15,6% da população. Foi um aumento de 56% em relação a 2010. Nos últimos 12 anos, a participação de pessoas com 60 anos ou mais no mercado de trabalho também cresceu 63%, superando o aumento de jovens e adultos. Ninguém quer parar de trabalhar, tá? Esse grupo é o que mais cresce no mercado. Estamos vivendo mais, e por isso trazer temas como a intergeracionalidade no mercado de trabalho é fundamental. Bom, não, só complementando o que eu fiquei pensando, eu acho também que é o auge da nossa carreira e da nossa experiência, como você mostrou. Foi uma luta, né? É uma luta de muitos anos que eu acho que a gente tem que continuar na profissão para poder transmitir isso para quem está vindo. E aí, pode falar com quem está vindo. Pois é, que é a nossa segunda convidada, Luciana Deutsch, que é arquiteta e urbanista, como eu falei, 30 a menos, jovem, mas já com um currículo interessantíssimo. Ela é mestre pela PUC-Rio e Universidade de Braunschweig, espero que eu tenha falado certo, em Engenharia Urbana e Ambiental. Possui pós-graduação em Perícia Judicial de Engenharia e Vícios Construtivos, já vi ali uma semelhança com a mãe. É sócia na empresa Lógica Consultoria Limitada, que possui atuação em vistorias e acompanhamento de casos judiciais, atuando em perícias, edilícias, urbanas e ambientais. Luciana, muito obrigada por ter vindo aqui. Eu quero que você cumprimente nossa audiência e já me responda, tá? Até que ponto a sua mãe influenciou a sua profissão? Oi, Carla. É um prazer estar aqui hoje. Oi para todo mundo que está ouvindo, que ainda vai ouvir. Primeiro, eu estou muito feliz de estar do lado da minha mãe, que é minha inspiração, e de ter recebido esse convite da Carla, que também é uma inspiração na área dela, e que está com um Instagram muito legal, trazendo muito conteúdo e muita informação para todo mundo. Bom, o quanto minha mãe me influenciou é uma pergunta difícil de responder, porque, na verdade, na teoria, ela não me influenciou nada. Porque ela ficava assim, faz engenharia, não faz arquitetura, segue um outro caminho. Mas, na prática, eu via todo dia ali o que ela estava fazendo, convivia a vida inteira no meio de arquitetos, dos amigos dela da faculdade. Fui a várias festas, ia em eventos, participei de vários eventos de arquitetura, como Casa Cor. Então, eu sempre vivi nesse meio. Então, para mim, era muito natural fazer arquitetura. Eu sempre fui influenciada quando eu era criança, recebia lápis para colorir, jogos de montar, assim. Então, é uma coisa que eu sempre gostei muito. É interessante isso, né? Eu também. Sabe o que eu adorava fazer quando eu era criança? Meus pais paravam no sinal e, antigamente, quem é jovem não viu isso. Tinha aqueles folhetos, né? E eu ficava já desde criança, pega a plantinha, mãe, pega a plantinha, que eu queria ver como é que era o desenho. Ainda tem isso. Eu morro de curiosidade de conhecer a casa de todo mundo, de entrar, de ver como é que é. É porque arquiteto é engraçado, né? Assim, é um pouco... Não sei se é curioso ou mal educado. Chega a ponto de ser mal educado, né? Porque a gente passa a mão nos acabamentos das coisas, a gente fica olhando tudo. Mas não é assim, é da profissão, né? É do isso. Nosso hábito. Um olhar diferenciado. Exatamente, a gente não para nunca de olhar. Até quando a gente viaja, né? Não relaxa, a gente acaba viajando para olhar outras cidades, outras obras, outras coisas. E realmente isso acaba influenciando porque é tudo muito, muito interessante, muito bonito, né? Mas, claro, tem que ser também da sua natureza, porque você tem uma irmã que não seguiu esse caminho. Ela foi pro lado da farmácia, das plantas, gosta de ver feridas, machucados, tratar os outros, e é tudo que eu mais odeio. Eu não posso ver sangue. O meu negócio né? Ambiente. Simone, me diz uma coisa. Então, tá aí sua filha, arquiteta como você, formada, atuante na profissão. Eu acredito que você tenha tido assim, vontade, né, de orientá-la, não sei. Eu queria saber como é que você age assim, junto com ela, na profissão, se tem alguma dificuldade para reconhecer o papel natural de cada uma nessa relação mãe e filha ou profissionais.
Acho que não. De qualquer forma, você falou bem, eu sou professora, né? Eu sou professora, na verdade, dos cursos de avaliação e perícia desde a década de 90. E há 12 anos eu estou na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Você falou uma coisa que me lembrou os alunos. Eu acho que a influência, o que a gente aprende, o que a gente passa de informação, não só para os filhos, mas como para os alunos. Eu tenho muito aluno que passa a ser meu filho. E eu acho que é o que a gente vai vendo na experiência de vida que a gente vai passando e vai influenciando de forma geral, né? Então, é o meu jeito de ser, não é um jeito de imposição, é o jeito de apresentação. Então, eu apresento a vida, o que tem, as experiências, e cada um capta o que quiser captar, né? Os meus alunos, eu dou estilos arquitetônicos na universidade, e todos têm um problema sério. Eles saem para a noite e ficam olhando se o estilo é art déco, se é art nouveau, se é eclético. Falam para mim isso. Falam assim, professora, estamos contaminados. Agora, os alunos que vêm da patologia, da perícia, ficam olhando os danos. Então, todos ficam, de uma certa forma, uma grande influência de forma geral, né? Essa influência, óbvio que ela tem, porque esse olhar é um olhar de vida, da gente andar junto, que eu vou olhando as coisas e falando e comentando. Então, acho que a influência é uma influência de demonstrar e não uma influência autoritária de falar, faz. Seria por aí, eu acho. Entendi. É curioso esse negócio que você falou do olhar, né? O olhar vai ficando mais apurado. Isso. E aí parece que a gente sempre tem aquele olhar, sempre aquilo nos atrai, né? Isso. A gente vê, seja lá uma patologia, se for o caso de seus alunos dessa área, ou se for realmente pessoal de estilo arquitetônico. Eu fiz um curso uma vez, na PUC Rio, de estilos arquitetônicos, e no meio do curso eu viajei para Portugal. Gente, acho que foi a viagem assim, de arquitetura que eu mais aproveitei, porque tudo que eu tinha escutado sobre arquitetura e influência da arquitetura brasileira, eu estava vendo ali em Portugal. Foi assim, muito interessante. Você fica realmente... E ao longo da vida, claro, a gente tem a nossa experiência, mas isso é uma coisa que realmente chamou minha atenção. Luciana, sua mãe falou aí que ela não influencia, que ela orienta... Mas eu queria saber se em algum momento houve um choque de geração, uma superproteção da sua mãe, que você se sentiu assim incomodada, ou infantilizada, ou até mesmo dos clientes, porque você é jovem, né? E às vezes a gente fala de etarismo para pessoas mais velhas, mas... O etarismo acontece com os jovens também. Exatamente. Acho que acontece até mais, né? Em relação à superproteção, a única vez, assim, que eu senti mesmo foi quando eu fui nomeada na minha primeira perícia, né, pelo juiz. E aí eu falei, caramba, fui nomeada. Aí ela virou pra mim e falou, você quer que eu vá junto pra te dar apoio, pra te ajudar na hora, se precisar de alguma coisa? Eu falei, não, imagina, senão vão achar que você é perita e eu tô lá só de assistente. Nessa hora eu tenho que ir sozinha, tenho que me virar, tenho que dar o meu jeito. E no caso, era uma perícia longe, era em Bangu. E eu dei meu jeito de ir, de voltar, de fazer, e joguei nessa. Em relação aos clientes, é sempre um problema, ainda mais quando são clientes homens. Eles sempre acham que eu estou na faculdade, que eu sou estagiária, perguntam quando eu vou me formar, em que período eu estou. Nunca acham assim que eu já sou uma profissional formada, que eu já tenho mais de 5 anos de formada, na verdade, já tenho até mestrado. Sempre estão perguntando assim se eu sei o que eu vou fazer, se eu sei o que eu vou falar. Então, é sempre eu sinto etarismo nessa hora, assim, de acharem que pela idade ou pela aparência eu sempre sou mais nova do que eu sou e sei menos. Então, ela brinca comigo, bota um batom escuro e vai. A gente fazia isso, né? Você lembra? A gente fazia isso quando era jovem. Eu senti muito o etarismo jovem quando eu entrei nessa profissão, porque eu me formei e comecei a fazer perícia. Era um mundo muito masculino, e de pessoas muito idosas. Quando comecei há mais de 35 anos. Parei aí. Você já me entregou, né? Tem 38 anos, acho que vai fazer mas agora. É o tema do podcast, você então, era muito complicado. Eu tinha 20 e poucos anos, comecei muito cedo, me formei e tive essa chance de começar nessa área. E era muito complicado, porque eles olhavam para mim e falavam, gente, o que essa menina está fazendo aqui?
eram profissionais de 80 anos, 70 anos, né? Não eram nem 60, porque eu acho que 60 não é idoso. Eu não me considero idosa. Eu acho que a idade está muito na alma e na cabeça das pessoas, né? Quando você está muito produtivo, eu não me sinto com 60 anos, me sinto com muito menos. Mas, de qualquer forma, eu acho que, quando eu comecei, esses senhores, eu peguei os que começaram a fazer perícia no Brasil, no Rio de Janeiro. Eu conhecia os que começaram com isso, né? Então, eles tinham já, na época, 80, 90 anos, e eu era uma menina de 20, tinha muita coisa para aprender realmente, mas senti muito isso. Eu acho que hoje esse etarismo está até menor do que na nossa época. Mas ainda existe, né, mas ainda existe. Inclusive em relação à mulher, né? A gente, como mulher, também sente muito isso. Não só em relação à idade, é uma área que era muito masculina. Hoje já não está tanto. Hoje está bem diversificado. Eu acho que hoje, como existem muitos cursos na internet, então tem entrado muita gente nova no mercado, tem muito mais jovem. Então acaba diminuindo um pouco essa questão do etarismo. Mas dá para sentir. É real, né? Essa questão dos 60 ser jovem, eu também não me sinto uma idosa. Mas a questão dos 60 anos é um marco. Porque, assim, na legislação, 60 anos, na legislação brasileira, é considerado idoso. A gente já começa a ter algum tipo de, vamos dizer assim, benefícios ou privilégios, né? Só é bom para entrar no avião. Para entrar no avião, já tem a vaga do idoso, né? Já tem algumas coisas assim, a fila do mercado, mas às vezes a fila demora mais ainda. Metrô é 65. Ainda não chegamos lá. Então, eu acho que é um marco, assim, dos 60 anos, né? 50, muita gente fala, fiz 50, mas os 60 tem mais esse peso por conta dessa questão da legislação, de como as pessoas olham, 60 é idoso, a gente até brinca, já sou idosa, porque é o que diz a legislação. Mas a gente não se sente assim, né? Não. Você está aí trabalhando... Ainda mais quando você produz. Eu acho que quando você produz, estuda, tem a vida agitada, a vida vai passando, quando você olha, já foi um ano. Você veja por mim. Veja por mim, né? Eu sou arquiteta e urbanista, mas eu estou me jogando em novas aventuras. Estou aqui liderando esse podcast, estou com o meu Instagram, que você falou, né, Luciana? O Carla Cabral, onde eu falo para mulheres 60 a mais sobre como se reinventar ou se redescobrir depois dessa idade, que é um momento que a gente pode fazer aquilo que a gente quis fazer, mas não pôde. E é meio por aí. Eu estar nessa área é um pouco isso, né? Eu trabalhei como arquiteta há muitos anos, fui muito feliz na profissão, não tenho nenhum trauma, nenhum problema quanto a isso, mas quero ter novos voos, quero experimentar novas coisas. E eu acho que essa é uma fase muito legal para isso. Bom, mas aí tem uma questão sobre essa história aí de ser da mesma profissão, não é? Porque não sei se as pessoas que estão aqui nos ouvindo conhecem o termo Nepo Baby, né? Nepo Baby foi como algumas celebridades foram chamadas, mais ou menos no meio de 2024, do ano passado, são pessoas que tiveram sucesso porque seus pais são da mesma área ou de áreas similares, né? Então, nós temos um grande exemplo aí da atriz Fernanda Torres com a mãe Fernanda Montenegro. A gente tem... toda a família do Gilberto Gil. Toda a família do Gilberto Gil. A gente tem os pequenininhos que cresceram já. Sandy Júnior, olha... Então, assim, era mais para sua filha falar Sandy Júnior. Então, são esses jovens que os pais puderam facilitar os caminhos, né, para eles, e aí por isso eles escolhem essa profissão. Agora vamos aqui para uma polêmica. Será que a Luciana é uma Nepo Baby? Ela responde primeiro. Olha, eu vou dizer que eu não me sinto uma Nepo Baby. Eu até já fui chamada de Nepo Baby e fiquei arrasada quando eu perguntei assim, gente, mas o que é isso de Nepo Baby? Aí viraram pra mim e falaram, é o que você é uma Nepo Baby. Eu falei, como assim? Eu não tô acreditando que eu ouvi isso. Porque, como eu falei antes, eu cresci vendo a minha mãe trabalhar,
ouvindo, vivenciando. Então, eu não sinto que eu tô pegando um pouco desse legado ou percorrendo esse caminho só porque ela já tem uma trilha percorrida e eu vou aproveitar disso. Eu tô construindo também a minha história, também já fiz mestrado, já fiz pós-graduação. Toda hora eu tô complementando um pouco dessa parte educacional, assim, para aprimorar o conhecimento. Então, eu não me sinto aproveitando. Óbvio que acaba sempre dando um conselho, uma orientação, mas isso eu não me sinto como uma nepo baby. Eu acho esse termo de gente invejosa, essa que é a verdade. É bem provável, até porque esses exemplos que a gente deu aqui não são de pessoas sem talento, né? Muito pelo contrário. Eu acho que é o contrário, eu acho que é uma coisa natural. E a Fernanda, como você falou, que agora está no auge, né? Fernanda Torres, um espetáculo, ela deu uma reportagem sobre isso. E ela falou, isso é igual o pessoal de circo, né? Você nasce dentro do circo, você vê o seu pai fazendo malabarismo e é uma coisa natural, como em qualquer lugar. Ela nasceu na prancheta. Eu trabalhava a beça, precisava trabalhar, e ela ficava brincando, desenhando na prancheta do meu lado. Ficava desenhando no chão, ficava brincando nos quadros. É uma coisa natural, mas além de uma coisa natural, eu acho, é um dom. Como ela falou, a minha outra filha é farmacêutica e nunca quis ir por esse caminho, né? Então, acho que a pessoa tem um dom, e isso é uma coisa que a gente vê desde a antiguidade, desde a Idade Média. É muito comum, né? Você tinha aquelas oficinas em que o filho já seguia o pai dentro da oficina e ia se aprimorando e fazendo a mesma coisa que o pai. Eu acho que um pouco de incentivo também, porque eu lembro das minhas amigas sempre acharem o meu quarto assim, incrível, que a minha mãe sempre deixou eu fazer o que eu quisesse no meu quarto. Meu quarto, meu templo, eu podia fazer o que eu quisesse. Então, na porta dos armários era um mural fotográfico. O móvel lascava, ela falava, faz uma colagem, arranja umas revistas, recorta, pinta. Então, meu quarto era todo assim, com a minha cara para cada fase de vida que eu tive. E as minhas amigas ficavam, nossa, sua mãe deixa isso, sua mãe deixa aquilo. Aí a minha resposta era, claro, ela diz que eu estou explorando minha criatividade. Então, é isso que eu ia perguntar. É um incentivo, assim, da vida inteira, né? Isso é interessante sobre essa relação, né? Assim, você acha que os mais jovens são mais criativos que os mais velhos? Não é criativo. Acho que cada idade você tem, não é a criatividade. São os meios que você tem, os meios que você aprende. Que até por que é muito bom ter a convivência com o jovem, né? O jovem, ele traz toda a novidade que a gente só aprendeu e aprende a duras penas, né? O jovem já nasce somente dentro essa questão do meio digital, né? Exatamente, essa parte então, digital. Nós somos, por exemplo, tem uma geração, um nome aí da nossa geração, né? Que é a geração que teve que se adaptar. Dizem que a nossa geração é a mais criativa. Por quê? Porque a gente saiu de uma prancheta, de uma coisa de uma régua T paralela, gente, eles nem sabem o que é isso, né? E teve que se adaptar a um mundo digital, teve que se adaptar, não tem jeito, você não tem como ir contra um Instagram, ir contra um mundo digital, um computador, um projeto digital, um CAD, não tem como ir contra isso. Só que, claro que a gente não nasceu nisso. Então, você tem que se adaptar para poder fazer o que você necessita. Quando jovem, já tem isso muito fácil. Para eles é muito rápido, muito fácil, fazem com muita facilidade. E tem mais fonte de pesquisa também. Eu acho que é mais rápido. Você tinha que guardar revista. Também isso. A gente tinha uma outra tinha coisa. Livro. Eu, uma época, fazia... na enciclopédia. A gente, em avaliação, precisa de banco de dados, né? Eu, uma época, muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, quando eu comecei a avaliar, eu guardava jornal. Eu tinha um armário só de jornal. Eu falei, gente, se eu morrer, entrar alguém aqui, vai falar que eu era louca, né? Para que eu guardava tanto jornal? E hoje em dia isso tudo já não isso precisa, já você se nos modificou. Arquivos dos jornais, Isso. os arquivos digitais. Então, eu acho que o mundo mudou muito rápido. E a gente tem que acompanhar esse mundo rápido. E, com certeza, uma nova geração ajuda a velha geração a se adaptar melhor nesse novo mundo. Mas isso que você falou da criatividade, realmente a criatividade tem a ver com repertório. Então, o repertório tem a ver com experiência. E experiência a gente adquire com o tempo. Isso. Então, de achar que a gente, porque é mais velho, não tem criatividade, não é ligado à inovação,
Não, Inovação é fazer diferente, né? Isso. E a gente tem várias possibilidades para isso. Porque exatamente pelo que você falou, que a gente já viveu a dificuldade. Isso. Então, imagina... É hoje, uma geração que tem que se adaptar. Adaptável. Eu já li isso. Adaptável. Somos adaptáveis, artigo exatamente. Adaptável. A gente viu o mundo mudar muito. Muito. Muito, muito, muito. Bom, e Simone, o que há de interessante? Você já falou tanta coisa aí legal, né? Mas diferente na forma como a Luciana trabalha, que você olha assim e fala assim, ai meu Deus, por que a Luciana faz isso? Assim, que às vezes eu sinto que a Luciana tem em você uma fonte de inspiração, ela falou de orientação também, mas mãe e filha, né? Mãe e filha às vezes tem um limite. Às vezes você consegue orientar mais um aluno do que a própria filha, né? Em determinadas situações. Estou dizendo que essa é a sua relação, mas de uma maneira geral. E aí eu queria que você aproveitasse esse momento para você deixar uma mensagem para a Luciana aqui. A mensagem para a Luciana é aquela mensagem, como eu falei, que eu deixo até quando eu acabo as minhas aulas, né? Porque eu acho que o jovem ele tem que ser perseverante. Eu acho que a gente só chega onde chega com muita luta. Todo mundo acha, ela cresceu e fez um livro. É sorte. É sorte, não é sorte. É suor, é trabalho, muito trabalho. Trabalho muito, muita leitura, né? É uma vida difícil, não uma vida fácil. Você não chega fácil a algum caminho. E ela sabe bem disso porque ela me acompanha. Eu acho que você tem que quebrar muita pedra, aprender, estar sempre estudando. Só se você falar assim, você vai parar, aí pode ser que eu realmente pare de estudar, mas enquanto eu estiver trabalhando, você tem que ir evoluindo, tem que ir estudando, tem que ir vendo as novidades, vendo o que vai acontecendo de forma geral, né? Para poder acompanhar e para poder transmitir. Eu acho que transmitir é uma coisa que eu gosto pessoalmente muito, né? Por isso a que eu também sou influenciada pela minha mãe, né? Eu também sou Nepo Baby, minha mãe é professora. E é uma família de professores. Então, a minha mãe influenciou a minha filha mais velha, o meu sobrinho, a mim, todo mundo dá aula. Então, ela é uma super vó baby, né? Ela influenciou a toda a família. E é uma coisa que eu gosto de dar aula, eu me transformo, eu sinto que eu me transformo, eu gosto de transmitir. E eu acho que você só consegue dar aula bem quando você quer realmente passar adiante uma informação, um conhecimento que você tem. Então, o que eu deixo para a Luciana é isso, um legado de experiência, viver cada experiência, tentar fazer sempre o melhor dentro do que ela estiver fazendo, que o melhor traz frutos. Né? Eu acho que você fazer o melhor, você já está fazendo, sendo uma coisa diferente, você já está sendo um diferencial. Aquele que fala, vou fazer qualquer negócio. Esse negócio ninguém vai olhar. Né? Então, quando ela vai falar, e ela é muito assim, muito mais do que eu. Isso é uma coisa que me orgulha. Ela é perfeccionista e eu não sou. É verdade. Então, ela é muito mais perfeccionista do que eu. Se tiver uma linha torta no laudo, uma foto que está fora do lugar, já fica incomodada. E eu talvez tenha vindo até dessa coisa da arquitetura, da imagem, da imagem digital, e eu não estou nem aí, né? Então, eu vou fazendo as coisas porque eu vou fazendo, sem tanto cuidado. Mas é isso, eu acho que é esse caminho. Mas talvez não seja cuidado, eu acho que talvez seja justamente a experiência. Praticidade, a palavra é praticidade. Exatamente, eu vou dar agora um recado, assim, uma mensagem para a Luciana. Às vezes a gente sofre muito por causa de um detalhe que as outras pessoas nem percebem e que o importante é a gente produzir e entregar. Então, às vezes, se você tem um prazo para entregar, e é cumprir esse prazo. Claro, fazer da melhor maneira possível. Mas muitas vezes a gente ficar no perfeccionismo. Dizem que o perfeccionista é aquele que idealizou, mas não realizou, né? Porque ele fica esperando tanto... Você quer um grande exemplo? Leonardo da Vinci. Ele era perfeccionista. A Mona Lisa ele ficou pintando anos. Pois é, exatamente. Porque ele nunca estava satisfeito. Mas está aí, né? Está aí, mas um grande exemplo. E está aí durando até hoje. Isso. Mas é isso, a gente às vezes faz isso, né? É muito perfeccionista e perde a oportunidade, ou perde o momento de fazer a coisa. A gente tem que saber dosar isso. Com certeza. Então, eu deixo esse recado para você. A experiência falando. Agora... Luciana, sua mãe,
É um orgulho aqui, até como colega e amiga, uma autora de livros. Tem aí, você trouxe aí, né? Trouxe? Então, olha aqui, ó, trouxe 2 livros que ela escreveu. Esse aqui já é quase um best-seller. É um best-seller, né? Está na 5ª edição, já vendeu muito. Perícias de Engenharia, Apuração dos Fatos, eu já li. É um livro excelente para quem faz engenharia, faz obra, arquitetura e, claro, para quem trabalha com perícia é fundamental. E esse outro aqui, Engenharia Legal e de Avaliações, que ela terminou, né? Porque o Sérgio... Não, na verdade, não terminei. Foi uma revisão do livro do professor Sérgio Abunamã, que infelizmente faleceu de Covid. E aí a esposa pediu para a gente reescrever o livro para ele continuar vivendo. E, na verdade, ele continua vivendo no livro. É, bonito isso. Onde estão à venda esses livros? Na internet tem, o Perícias de Engenharia tem no meu Instagram, que é @SimoneFeigelson. Quem quiser pode me pedir que a gente manda pelo correio autografado. Autografado é mais então é especial esse. E o Engenharia esse é Legal de Avaliações? Da Oficina de Texto, tem que procurar na Oficina de Textos, tem o site lá. Bom, então, agora aproveitei a deixa para falar dos livros da sua mãe, que era exatamente isso. A sua mãe é essa produção, né? Realmente muito grande de diferentes assuntos. Eu queria que você me dissesse o que você acha mais bacana, interessante, que você tenha, assim, orgulho dela. Ih, vou ficar falando até amanhã. Tô brincando. Olha, mas tem tempo para acabar, uma pena. E que recado, assim, o que você gostaria de dizer para sua mãe que às vezes você não tem oportunidade de dizer? Olha, uma coisa que eu acho muito bacana e que é uma coisa que talvez até falte na minha geração é paciência. A forma como ela lida com o cliente, como ela fala, como ela atende o cliente. E ela sempre me fala, tá vendo? Tá observando? Tá vendo como é que funciona? Eu acho que isso é um grande diferencial. A minha geração, eu posso estar generalizando muito, mas é uma geração mais impaciente, mais imediatista, que precisa que todo mundo responda no WhatsApp o tempo todo, 24 horas, que tem que estar ali muito presente. E eu acho que essa presença tem forma de se fazer, forma de se portar, que isso eu olho muito dela e vejo como é que ela faz para eu tentar fazer igual. Às vezes eu até falo, nossa, você está sendo paciente demais com essa situação, com essa pessoa. Ela fala, mas é assim, é cliente, não é... O objetivo muitas vezes é fechar o trabalho, satisfazer não é o nem cliente. só isso, acho que é na vida, né? Você tem que ter paciência. Esse bom senso. Eu falo isso sempre em todas as aulas que eu dou. O bom senso é essencial em qualquer situação, né? Você ter um bom senso de ter a paciência de esperar, de ouvir. Isso eu faço muito em sala de aula também, né? Com os alunos. É um diferencial que eu acho que eu tenho com os meus alunos. E eu acho que a paciência está totalmente relacionada à perseverança, nesse caso, que foi o conselho que ela me deu, né? Para ser perseverante, você tem que ser paciente também. Para conseguir enfrentar as adversidades do caminho. Isso. E você tem algum recado para sua mãe? O recado eu falo todo dia para ela. Né? Ela é minha dupla. Interessante isso. Isso é muito bacana vocês duas ver isso, né? Porque essa convivência, né, entre diferentes idades começa realmente em casa, né? Com a mãe, com o pai, com a avó, com o avô, né? Com os netos, né? Pelo outro ângulo. E ela realmente ela é muito importante para a nossa formação. Você lidar, eu tive avós, eu conheci meus avós, então isso é muito bom, a gente tem lembranças e tudo. E claro que se a gente tem essa relação em casa, a gente leva esse respeito também para a rua. E com isso a gente constrói uma sociedade muito mais inclusiva, muito mais democrática, muito mais justa. Porque a gente valoriza, a gente promove e valoriza diferentes gerações e suas contribuições. Com isso a gente combate esses estereótipos, né? Porque idoso, vários que a gente falou aqui, tanto do jovem quanto do idoso, das pessoas mais velhas, esses estereótipos, preconceitos, né? que tem com a idade. Bom, e para que os 60 mais tenham mais espaço e voz, né, eu acho que a gente precisa mudar essa visão da sociedade, porque eu muitas vezes percebo isso, que as pessoas olham assim,
Ah, não acredito, já tem 60. Ah, não é possível, você não é assim, não. E de onde vem essa sua energia? Ué, gente, dos 60. Né? Que a gente está aí, aberto para inúmeras possibilidades. E essa conversa aqui com vocês realmente foi muito inspiradora, viu? Para mim foi. Eu espero que tenha sido para você também que está assistindo, porque são gerações diferentes que se complementam. Acho que deu para ver que elas se complementam, né, o tempo todo. E essa troca de experiência de vocês assim, é um exemplo do poder da intergeracionalidade para enriquecer as nossas vidas. Quando a gente une assim, essas perspectivas distintas, né, a gente consegue criar alguma coisa assim, mais poderosa, né, mais forte. Então, eu espero que vocês continuem assim, bastante unidas durante muitos anos, mostrando para as pessoas esse poder de criar essa relação única, assim, tão especial. Tá? Nós estamos chegando ao fim desse papo incrível, né? E eu queria que vocês se despedissem e deixassem assim, uma rápida mensagem para os ouvintes. Isso. Principalmente as pessoas que interagem profissionalmente com seus filhos, né? Porque vocês podem hoje não trabalharem juntas, né? A Simone é professora, mas tem o histórico todo em perícia, claro que acaba olhando, como ela mesma falou, para o trabalho da Luciana, mas tem muito pai, mãe e filhos que trabalham juntos. Então, eu queria a mensagem que você rapidamente se despedisse e passasse essa mensagem. Isso. Primeiro, quero de novo agradecer a oportunidade de falar com vocês. É muito interessante, como eu falei, gosto de passar conhecimento, passar informação. Realmente, eu continuo na área de perícia, eu sou hoje da diretoria do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia Nacional, não consigo sair da perícia, é uma coisa que está dentro do meu ser, da minha veia, do meu todo, né? Porque trabalho nisso há 38 anos, é muita coisa. Né? É natural, né? É natural, ele tá. E é um grande prazer estar na Unirio também, onde eu tive que estudar muita coisa, aí a mudança, né? Eu fui para uma área diferente, estudo artes e dou aula de artes e estilos arquitetônicos, que é uma coisa também que eu adoro. É uma coisa que engrandece, eu acho que uma coisa só complementa a outra. Sempre. E eu acho que a pessoa, o que eu deixo de legado, quem estiver trabalhando com filho, paciência, né? Tem dia que ela está meio atacada, a gente tem paciência. Ah, tá atacado, faz o que quiser, né? Então tá bom. Mas a gente tem que ter realmente a paciência e passar a experiência. Acho que o principal é passar, é transmitir, ver como é que você atua. Eu acho. Uma vez eu vi um filme muito interessante, isso não é só no trabalho, acho que na vida, né? Que a criança, ela vai junto com o pai e ela vê o que o pai faz. Então, muitas vezes, não é você dizer para a criança, não faz isso, é você ser diferente. Você Dar ser. o exemplo. Você dá o exemplo, a criança segue absolutamente o que você é. E isso foi uma coisa meio instintiva que eu fui e, graças a Deus, as duas seguiram um excelente caminho. E agora a neta, já tem neta, gente. A neta está no mesmo caminho. Hoje ela é tão bonitinha, ela falou para mim, vovó, fui dar aula hoje. Já dei aula beça hoje. Vovó, senti sua falta. Cadê você? Você não estava em casa. Eu falei, se você quiser, eu levo você para a universidade. Ela falou, eu quero. Ah, tá. Então, é muito isso, é o levar, é isso. Então, eu já estou criando uma professora, né? De repente, então, não sim, tem até jeito. porque a mãe também o exemplo arrasta. Então, acho que esse é o caminho. Bom, e eu acho que para os filhos, assim, eu acho que eles devem aproveitar o máximo possível as experiências e o conhecimento mesmo, sugar tudo que pode, porque os outros já sugam de várias outras formas, a gente está pegando de graça, né? Aprendendo em casa. Então, acho que isso é uma boa dica, aprender mesmo. E o que ela falou aí de atacado, tem dia que a gente é Tom e Jerry, mas o Tom e Jerry briga, mas tá sempre junto, já viu? É verdade. Mas não é sempre Tom e Jerry, pouco, né? É pouco. Isso daí você falou, é um tesouro, né? Você ter a possibilidade de conviver com uma pessoa mais experiente, uma pessoa que também te ama e que quer ver o seu sucesso,
Então, assim, mesmo que não seja a mãe, o pai, mas que seja uma pessoa com quem você trabalha, né, que seja uma pessoa mais experiente, nossa, isso é um tesouro na vida de uma pessoa, né? Falar assim, aquele velho não sabe de nada. Não, gente, muito pelo contrário, vai ter muita coisa para aprender com essa pessoa. Bom, e chegamos ao final desse episódio do 60 Pode Mais, o podcast. Agradecer a vocês, tá? Simone, Feilson Deutsch, Luciana Deutsch, que ficaram aqui, e a você também que ficou até o final. E eu queria agradecer imensamente o Clube Empreendedor Brasil pelo apoio de nos ceder este estúdio para a gravação dessa temporada do podcast 60 Pode Mais. Bom, aguardem, porque teremos os próximos episódios com outras histórias inspiradoras sobre intergeracionalidade e as peripécias dos 60 a mais. Bom, esse episódio foi incrível. Eu estou até um pouco emocionada, viu? Foi ótimo, tá? Ter vocês aqui comigo nesse meu primeiro episódio, gente. Muito obrigada mesmo. E vocês que curtiram, que gostaram, compartilhem com mais mulheres 60 a mais, ou com famílias que precisam ouvir essa mensagem, toda essa conversa que nós tivemos aqui. Muito obrigada.